Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer-lhes inicialmente que estou maravilhado em ver a riqueza musical desta igreja, pelos corais que cantaram, pela banda, orquestra, pela cantora que cantou com muita unção aqui. E estou feliz de ver minha amiga de muitos anos, a missionária Elza. Nós somos estudantes de Pindamonhangaba, então eu a conheço há muitos anos, acompanhei seu ministério e eu louvo a Deus por isso. Pastor Paulo, eu estou feliz por poder atender o seu convite e de estar com esses amados irmãos e amigos para compartilhar a palavra de Deus nesta noite especial de Santa Ceia. E para tanto, eu quero convidar a vocês para que abram suas Bíblias nesse momento instante, enquanto estão em pé, para a leitura de dois textos bíblicos pequenos, mas dois textos bíblicos. Um em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4, e o outro será em Efésios, capítulo 1, e versículos 3 e 7. Atos dos Apóstolos, nós temos a seguinte escritura: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 e o versículo 7, diz assim a palavra de Deus: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar. Esses dois textos parecem totalmente distantes um do outro. Entretanto, eu encontrei nesses dois textos a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês aqui nesta noite. No primeiro texto que eu li, nós vamos nos deparar em Atos dos Apóstolos, especialmente no versículo 3, quando diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No versículo 7 de capítulo 1, versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Duas palavras-chave. Essas duas palavras-chave vão se constituir no tema que o Senhor colocou em meu coração para esta noite de Santa Ceia: sangue e fogo. Sangue e fogo, símbolos vivos do nosso pentecostalismo, símbolos vivos da igreja do Senhor Jesus Cristo nos tempos atuais. Esses dois textos bíblicos destacam, na verdade, os principais elementos sobre os quais o cristianismo se fundamenta. E esses dois elementos vitais que nós destacamos aqui como sangue e fogo, são elementos que evocam para nós grandes eventos fundamentais do cristianismo, que são exatamente o Calvário e o Pentecostes.
Não seríamos igreja se não passássemos pela experiência desses dois elementos fortes, que é o Calvário e o Pentecoste. Na verdade, são duas palavras-chave que se encontram nessas duas escrituras: sangue e fogo. Sangue e fogo. À primeira vista, palavras chocantes, porque elas podem ser interpretadas tanto do ponto de vista positivo, como também negativamente. Entretanto, eu quero mostrar a vocês aspectos positivos da simbologia dessas duas palavras para a igreja atual. Todos nós sabemos que na natureza criada por Deus, sangue e fogo são elementos vitais que fazem parte da vida do ser humano, fazem parte do nosso dia a dia. No campo espiritual, a igreja de Cristo, ela se dimensiona pela força desses dois elementos, porque são elementos que representam na linguagem bíblica vida, energia, luz, glória. E são esses dois elementos que a igreja de Cristo só seria igreja e só é igreja porque ela não é uma mera instituição humana e religiosa. Nestas duas palavras estão impressas os dois maiores símbolos do cristianismo, sem dúvida alguma. São símbolos que representam a força da igreja, o poder da igreja, a autoridade da igreja, a autoridade que move a igreja de Cristo em toda a terra. A igreja de Jesus, ela se dimensiona em milhares e milhares e milhões de células vivas, que são os crentes espalhados por em toda a terra. É por isso que cada igreja local, ela é identificada pela vida que ela demonstra, através da pregação do evangelho, através também do seu comportamento social na sociedade que vivemos. E os sinais que caracterizam uma igreja verdadeira são demonstrados exatamente pela vida, pela energia, pelo poder, pelo movimento, pela glória e pela autoridade que a igreja deve exercer sobre o mundo. A igreja não surgiu, não foi criada para esconder a sua cabeça e se enclausurar dentro de quatro paredes. Nem tampouco a igreja nasceu para viver como um bichinho que se esconde dentro do seu casulo e que, por medo dos movimentos e ameaças do lado de fora, vive sempre escondido dentro do seu casulo. A igreja não é um casulo. A igreja tem que mostrar sua cara. A igreja tem que enfrentar as ameaças. A igreja de Cristo, ela é movida por essas duas coisas vitais: sangue e fogo. Sangue e fogo. Entretanto, todos nós sabemos, e nós podemos perceber, que o cristianismo de hoje está parecendo um tanto combalido. Fraco até mesmo, porque ela vem exibindo fraqueza e debilidade espiritual, de uma maneira que nós não percebemos. No campo espiritual, por incrível que pareça, algumas igrejas já estão agonizando. Outras igrejas estão morrendo exatamente por falta desses elementos: sangue e fogo. Como igreja pentecostal que somos, nós precisamos da renovação das nossas estruturas eclesiásticas
e não deixar apagar a chama pentecostal e nem deixar esfriar a eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo na vida do seu povo. Nós queremos que o Espírito Santo encontre espaço para renovar e para restaurar a vitalidade da igreja. Nossos fundamentos teológicos, inevitavelmente, precisam ser revitalizados com sangue e com fogo do Espírito Santo. O cristianismo que vemos hoje, às vezes, me parece um castelo ideológico de ideias velhas, de valor apenas histórico. Estamos nos acomodando com muita facilidade a números, a quantidades, e estamos nos esquecendo da qualidade que representa a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tirar aquela pecha de que a igreja está envelhecida, de que a igreja está ultrapassada, de que a igreja não tem mais a mesma vitalidade. Não é muito difícil pregar sobre isso. Mas nós precisamos entender que o mundo aí fora precisa saber que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a autêntica igreja, não a falsificada, mas a autêntica, está viva e livre para cumprir a sua missão na face da terra. Amém, igreja? O mundo precisa notar a presença da igreja como uma força viva, de influência moral, na sociedade que nós vivemos hoje em dia. Uma força viva que não deve esconder o seu poder de influência moral e espiritual na sociedade, não. A igreja é uma força viva que deve vislumbrar a glória de Deus para o mundo. O mundo precisa olhar para nós e não nos ver apenas como uma denominação, uma instituição religiosa, mas uma entre tantas e tantas. O mundo precisa olhar para nós e ver a diferença. A nossa diferença no modo de falar, no modo de crer, no modo de andar, no modo de viver. Aleluia, a igreja precisa notar, o mundo precisa notar essa nossa influência. E para manter a nossa autenticidade espiritual e pentecostal, nós precisamos manter nossa fidelidade à igreja que nasceu no Pentecostes. Já temos pregadores que se dizem pentecostais, que pregam Pentecostes apenas passado e histórico. Já começamos a sentir uma coisa que está entrando no seio da igreja, que é o batismo com o Espírito Santo, como uma experiência que pode ser relegada a um segundo plano. Deus não precisa de línguas, Deus não precisa dessas coisas. Os tempos são outros, a igreja amadureceu, a igreja se desenvolveu intelectualmente, teologicamente, e não tem coisas vitais das nossas doutrinas fundamentais estão sendo colocadas de lado. Se isso é ser retrógrado, então eu sou o maior deles. Eu vou continuar sendo retrógrado, acreditando que o batismo com o Espírito Santo é uma necessidade, é importante na vida do crente, e que o crente que ama o Senhor, ele deseja ser batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Sabe, irmãos, é por isso que sangue e fogo, eles constituem o poder da diferença. O poder da diferença. Enquanto o sangue de Cristo correr nas veias
do nosso pentecostalismo, nenhum espírito de morte vai nos ameaçar. De jeito nenhum. É por isso que sangue e fogo são a base simbólica de dois dos maiores eventos da liturgia de Israel, que se mescla, sem dúvida alguma, com a liturgia cristã. E é interessante a gente perceber isso. E esses dois eventos no Velho Testamento são a Páscoa e o Pentecostes, que envolviam exatamente sangue e fogo. Por isso, nesta mensagem, nessa palavra que trago aos irmãos, sangue e fogo são elementos vitais que revelam para nós redenção e glória, redenção e a bênção da salvação em Cristo Jesus. Se fizermos uma volta ao passado, para entendermos a liturgia do Velho Testamento como a Páscoa e o Pentecostes, na liturgia judaica, nós vamos aprender que esses dois eventos na vida de Israel são os símbolos vivos que lembram a cada israelense redenção, libertação, expiação, purificação, perdão de pecados, celebração, adoração e também gratidão. A Páscoa é comemorada até hoje pelos hebreus, e lembra o dia em que os primogênitos da casa de Israel foram poupados do castigo da espada do anjo do Senhor na terra do Egito. Quando o anjo passou pela terra do Egito, os primogênitos egípcios foram mortos, mas os filhos de Israel foram poupados por causa do sangue do cordeiro que foi imolado, e o seu sangue foi aspergido nas vergas das portas de cada casa israelense. Esse evento, chamado Páscoa, que no original hebraico é Pesach, significa passagem, e significa que Cristo se tornou o nosso Cordeiro Pascal, se tornou a nossa Páscoa, porque nós fomos salvos da morte eterna mediante o sangue de Jesus Cristo nas vergas do nosso coração, e de todo aquele que aceita Jesus Cristo por Salvador e Senhor de sua vida. Aleluia! Enquanto você manter o sangue de Jesus nas vergas do seu coração, você estará protegido do mal, protegido das ameaças de Satanás. O espírito de morte não atentará contra a sua vida, porque você está protegido por esse sangue. Agora é interessante perceber o seguinte: um outro evento da liturgia hebraica era o Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoravam em sua cidade santa, Jerusalém, a chamada grande festa da colheita, da alegria, da gratidão, dos primeiros molhos colhidos e trazidos perante os sacerdotes. Cada judeu temente a Deus trazia o seu molho de trigo ou de cevada, colhido, e o movia perante o Senhor com um espírito de gratidão. Porque 50 dias antes, lá atrás, o sangue derramado do cordeiro, que foi apresentado pelo sumo sacerdote, foi capaz de dar a eles a garantia de que eles estavam perdoados dos seus pecados. Por isso, irmãos, a Páscoa e o Pentecostes se revestiram de um sentido especial para a igreja do Senhor Jesus. Porque sangue e fogo promoveram uma conexão harmoniosa e perfeita na vida da igreja. Se a Páscoa lembra o Cordeiro da expiação, que é Jesus,
O Pentecostes lembra a alegria da expiação mediante o derramamento do Espírito Santo na vida da igreja. Amém, irmãos? Você crê nisso? Aleluia, 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 aleluia. Naturalmente ninguém irá experimentar a bênção pentecostal sem que primeiro celebre a Cristo como Cordeiro Pascal. Assim como durante o sacrifício pelos pecados do povo, o fogo queimava o sacrifício e iluminava o altar, assim também o Espírito Santo desceu como fogo sobre a igreja reunida naquele cenáculo, depois que Cristo havia sido sacrificado no Calvário, que ele havia derramado o seu sangue precioso. No dia de Pentecostes, o fogo desceu em flamas sobre os discípulos, porque em seus corações não havia mais dúvidas de que o sacrifício de Cristo havia sido aceito pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa mensagem, sangue e fogo não são meros símbolos da história. Sangue e fogo são símbolos vivos da nossa realidade atual. São símbolos do poder da igreja. Mas qual é o poder da igreja? É político? O poder da igreja é econômico? O poder da igreja é material? O poder da igreja está na beleza das suas catedrais? O poder da igreja está nos seus grandes preletores, pregadores? Onde está o poder da igreja? Mais do que isso, sangue e fogo lembra não apenas o poder que a igreja deve ter hoje, mas lembra da santidade da igreja. Você nasceu para ser diferente, nasceu de novo para viver uma vida separada da vida do mundo. O mundo nos odeia exatamente porque somos diferentes. É um perigo quando a igreja começa a namorar com o mundo e com as coisas mundanas. É um perigo enorme, porque ela perde a sua identidade, e a mistura não faz bem para a igreja. A igreja, ela é identificada, e o Senhor Jesus Cristo mostrou aos seus discípulos de que a igreja seria odiada por causa do seu nome. Seria odiada. Não tem faltado alguns ataques ultimamente. Há muita gente usada pelo diabo, até lá no Congresso Nacional, graças aos nossos deputados evangélicos que estão lá como reserva moral e espiritual para segurar a barra, mas eles estão tentando apagar a igreja, sufocar a igreja, impedir que a igreja cumpra o seu papel. A santidade da igreja está exatamente na sua separação da vida mundana e das coisas do mundo que afetam tanta vida de tanta gente. Sangue e fogo são um símbolo não apenas do poder da igreja, não apenas da santidade da igreja, mas também da energia da igreja. Essa energia que faz com que essa igreja cumpra o seu papel missionário e contribua e faça o máximo para que o nome de Jesus seja pregado para aquela gente pobre, ignorante, prisioneira de Satanás. É maravilhoso ver que esses irmãos vão lá e têm autoridade para expulsar demônios, têm autoridade para orar pelos enfermos e eles serem curados. Por que não está acontecendo isso na nossa igreja, nas nossas igrejas atuais? Porque ficamos moderninhos demais, porque nos tornamos displicentes espiritualmente. Somos displicentes. Aí ficamos admirando quando acontece em outras igrejas aí neopentecostais, curas e milagres, e tem gente que aproveita para falar mal. Ninguém tem moral aqui para falar mal de igreja nenhuma que está por aí, porque está faltando no nosso meio aquilo que acontecia no início da Assembleia de Deus no Brasil. Os endemoniados iam para a igreja e eram libertos pelo poder do nome de Jesus. Os enfermos vinham e eram curados. Está faltando isto.
cristianismo verdadeiro, ele é identificado pelos seus elementos vitais, que energizam a igreja, que dinamizam a sua estrutura ministerial, e que convergem tudo isto, toda a vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o epicentro de tudo que nós fazemos e somos. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, a Ele a glória, o poder para todo sempre. Mas a igreja de Cristo, ela tem a vida do seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Nos dias do Império Romano, os primeiros séculos da era cristã, especialmente do segundo da era cristã, o cristianismo foi mal compreendido, foi caluniado por causa da mensagem do sangue de Jesus. A igreja foi perseguida, caluniada, sendo como sanguinária, especialmente por causa do rito da Santa Ceia. A calúnia tinha por objetivo perseguir os cristãos e lançá-los contra o povo, sendo tratados como carniceiros e como sanguinários. Diziam ainda que os cristãos praticavam antropofagia, comiam carne humana e bebiam sangue humano, porque não podiam entender a mensagem que Jesus deixou acerca do seu sangue, que foi lido aqui nesta noite, no início deste culto. Sim, meu Deus do céu, as palavras de Jesus na última ceia com seus discípulos foram fortes e simbólicas, quando ele disse: a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Entretanto, irmãos, essa perseguição enorme, atroz, não foi suficiente para deter a vida e a força da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. É verdade que o tempo de sacrifícios literais já passou. A igreja não precisa sacrificar animais inocentes. Sabem por quê? Porque a igreja tem o seu cordeiro, que foi imolado uma só vez por todas e expiou a nossa culpa. Fomos expiados, fomos remidos pelo seu sangue, remidos pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O poder que rejuvenesce a igreja é o sangue de Jesus. Quase não se prega mais sobre o sangue de Jesus. Se lembra de falar-se sobre o sangue de Jesus nos dias de Santa Ceia em algumas igrejas por aí. Mas não se prega mais sobre o sangue de Jesus, até porque alguns têm vergonha. A cabeça está cheia de filosofia diabólica para desviar, para dizer que isso é uma mensagem ruim, má, que faz mal à mente das pessoas. Mas nós não vamos nos calar de pregar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. O acesso à presença de Deus Pai foi aberto, porque o véu do templo, que bloqueava a entrada dos pecadores à presença de Deus, esse véu foi rasgado de cima para baixo. E hoje, eu e você, irmãos, podemos chegar à sala do trono de Deus e experimentar a santidade de Deus por causa do poder do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E isto é fundamental. É pelo poder do sangue de Jesus que todas essas impurezas são desfeitas, que todas as sujeiras mentais e carnais são diluídas. A nossa oração precisa ter mais do pedido: purifica-me, Senhor, com teu sangue. Com teu sangue. Precisamos crer no poder do sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que todo pensamento lascivo é extirpado.
Precisamos manter esse cristianismo de sangue, sim. Precisamos mantê-lo. Porque esse cristianismo de sangue dinamiza os nossos valores, afugenta o espírito de morte, purifica os nossos sentimentos, nos dá acesso à presença de Deus. E por último, a Igreja de Cristo, ela tem também a energia do fogo do Espírito Santo. Amém, irmãos? O fogo na vida da igreja, ela tem uma simbologia especial de energia, de brilho, de purificação, de iluminação, de glória. O nascimento da igreja foi marcado pela presença visível das flamas de fogo sobre as cabeças dos discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. Essas flamas especiais de fogo davam, na verdade, naquele dia, um sentido especial naquela reunião, porque iluminavam as cabeças e atraíam as pessoas de fora para aquele cenáculo. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Que incêndio é aquele? Que fogo é aquele? Um fogo que não mata, que não destrói, mas um fogo que tornava aquelas cabeças incandescentes do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A manifestação do fogo naquele cenáculo era o símbolo do poder da glória que estaria sobre a igreja de Cristo na terra. O cristianismo tinha naquele dia o seu primeiro impulso com o fogo do Espírito, que era o símbolo do poder espiritual da igreja, era o símbolo da energia, era o símbolo da vida nova, era o símbolo da luz que se irradiava sobre a mente das pessoas para entenderem a mensagem do Evangelho. Era o símbolo do calor humano, era o símbolo da unção do Espírito, era o símbolo do poder espiritual que envolveria a pregação do Evangelho de Cristo. Aleluia. Quantos aqui creem no poder da palavra de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não preciso inventar nada, não preciso virar cambalhota aqui no púlpito, eu não preciso fazer careta, eu não preciso simular espiritualidade fazendo cara de choro e outras coisas mais. Não preciso disso. Ou eu creio no poder da palavra, ou não creio. E se a palavra tem poder, então ela resolve o nosso problema. O fogo do Espírito precisa estar entranhado exatamente na medula da nossa fé cristã, para que nós possamos entender a importância que isso significa. No Antigo Testamento, sangue e fogo eram elementos vitais na vida religiosa de Israel, através daquelas festas, a Páscoa e a festa dos tabernáculos ou Pentecostes. No Novo Testamento, sangue e fogo passaram a ter um sentido especial na história da igreja, através do Calvário e do Pentecostes. Por isso, irmãos, Calvário e Pentecostes tornaram-se eventos inseparáveis na experiência cristã, porque são eventos que têm uma ação contínua, são eventos que se projetam na experiência individual das pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Calvário e Pentecostes são a marca e o fundamento da nossa teologia pentecostal. Não podemos perder o vínculo com a nossa história. Podemos sim revitalizar a nossa fé para alcançarmos a bênção do Senhor. No antigo sistema litúrgico de Israel, quando o sacrifício era praticado, após a sangria do animal inocente, o sangue era colocado numa bacia e depois ele era aspergido sobre a arca da aliança. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar.
todo o sacrifício era queimado sobre o altar, até ser completamente consumido e virado cinza. E algumas vezes, aquelas cinzas eram colocadas num recipiente, num vaso, e alguns daqueles levitas viajavam a longa distância pelo deserto, para deixar bem distante, para simbolizar de que aquelas cinzas que representavam, na verdade, o pecado do povo cometido, agora estava sendo levado bem para longe, distante, não restava mais nada, as cinzas do nosso sacrifício, aleluia, há muito tempo já foram deixadas no Calvário, e Jesus Cristo se tornou o nosso Cordeiro Pascal, de um modo especial. Por isso, irmãos, sangue e fogo estão reunidos num mesmo espírito expiatório, que envolvem expiação, que envolve redenção, que envolve quebrantamento, que envolve perdão dos pecados. Não é difícil para a igreja hoje entender a relação histórica e teológica dos elementos do Calvário e do Pentecoste. O cristianismo não seria o mesmo se o fogo pentecostal não tivesse estado presente no dia de Pentecostes. Nós louvamos a Deus pela reforma protestante. Nós louvamos a Deus pelos nomes que fizeram a reforma protestante. Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, John Hus e outros mais que poderia citar aqui. Mas a igreja se acomodou. A doutrina do Espírito Santo foi deixada de lado. Foi relegada a um segundo plano. Não foi abandonada. Não deixaram de crer, mas foi abandonada. E a igreja reformada, a igreja protestante se tornou seca, vazia, dura, fechada, quase que voltando aos mesmos estigmas da igreja romana no passado. Mas o Senhor é aquele que vê todas as coisas. A chama não se apagou. E eu me lembro de uma experiência que eu ouvi, um testemunho contado pelo pastor Lourenço Olson, há muitos anos passados. E ele contava de um pastor americano, que era um homem de muita oração, que teve uma visão da igreja. Ele estava preocupado com a igreja no mundo. E nessa visão, um anjo de Deus o tomou pela mão e o levou para o alto. E do alto ele foi habilitado, capacitado a ter uma visão do nosso planeta e dos pontos das nações da terra, especialmente Israel. E ele viu uma coisa que chamou a atenção dele. Ele notou que sobre a nação israelita havia um gigante caído, um gigante enorme caído sobre a terra da Palestina. E o gigante estava, na verdade, caído, parecendo morto, e muito lixo havia por cima dele. Havia muito lixo. E eu disse, mas o que é aquilo lá? Aquilo lá representa a igreja, a história da igreja. Mas espere para ver o que é que vai acontecer, disse o anjo ao pastor. E o pastor disse, eu quero saber o que é que vai acontecer, é a minha preocupação. E de repente ele notou que um vento começou a soprar sobre aquele gigante e começou a tirar toda a sujeira de cima do gigante. Quando as sujeiras foram para as laterais, de um lado para outro, o gigante estava ainda deitado e debruçado com o rosto em terra. De repente ele percebeu que o gigante começou a se mover. E quando o gigante se moveu, o gigante ficou de pé. O vento ainda soprava,
tirava ainda uns restos de sujeiras do passado, da sua história, de idolatria, de tantas coisas, e de repente, aquele gigante começou a dar passos largos, e começou a andar. Foi quando então chegou o período da Reforma Protestante, e mais do que isso, o gigante não parou mais. Quiseram derrubá-lo outra vez, mas então o Espírito Santo mandou um outro vento, um vento forte e poderoso. E ali no final do século XIX para o XX, as coisas mudaram-se completamente. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a soprar sobre a vida de algumas pessoas, e o fruto disso é tudo que eu posso dizer agora. Não posso entrar em detalhes da história do pentecostalismo. Foi assim que Deus tocou lá nos Estados Unidos, na vida de alguns homens e mulheres especiais, e eles se tornaram, na verdade, as chamas vivas, acesas, para levar a mensagem do Evangelho, inclusive ao Brasil. Foi lá que Daniel Bergen e Gunnar Wingren vieram para o Brasil, com o coração incendiado. Puseram fogo nesse país. O fogo está aceso. Estão tentando jogar água no nosso fogo, estão tentando apagar e sufocar o nosso fogo, mas não vão conseguir se a igreja tomar consciência do seu papel de representação num pentecostalismo decente, num pentecostalismo comprometido com a palavra de Deus. Aquele mesmo fogo do dia de Pentecostes é um fogo, meus irmãos, que transmite vida e energia, que transmite poder e autoridade, iluminação e comunhão, santificação e purificação. Nossa teologia tem o fogo da revelação e da iluminação do Espírito Santo. Nossa fé tem a força do sangue de Jesus. Nossas doutrinas básicas se nutrem de sangue e fogo. Queremos o poder, não queremos? Quantos querem receber o poder do Espírito Santo? O poder que faz o quê? O poder que santifica, o poder que move com os céus pela oração, o poder que ainda expulsa demônios, o poder que faz calar os demônios que procuram sufocar a nossa voz, o poder que cura os enfermos, o poder que batiza os crentes com o Espírito Santo e eles aprendem a ter uma nova comunhão com o Senhor, que mantém viva a nossa esperança na vinda de Jesus. Somos, portanto, uma igreja de sangue e fogo. Somos um povo especial de Deus. Cremos na eficácia do sangue de Jesus e cremos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e dá dons espirituais ao seu povo para a glória do seu nome. Amém e amém.